Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui para mais um vídeo nosso desse nosso curso, né? Desse nosso sobrevoo sobre a lógica de programação, especialmente com a linguagem Python. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a nossa lista, né? Nós temos uma lista de exercícios, que é a chamada lista 5, em que nós trabalhamos conceitos iniciais e introdutórios ao Python e que são muito importantes para que a gente possa desenvolver, então, o nosso conteúdo, o nosso trabalho, o nosso material. Vamos lá para a tela já, para que a gente possa já compreender o que essa lista nos traz, o que ela nos espera. Então vamos lá, aqui na tela com vocês, lista 5, introdução ao Python. O exercício número 1, como eu disse, toda a lista é bastante simples, né? Bastante introdutória. Deixa eu subir aqui. Bastante introdutória, mas ela é suficiente para que a gente possa entender os primeiros comandos, aqueles comandos mais básicos e aquilo que vai nos garantir a possibilidade de programar e desenvolver sistemas com nossa linguagem Python. Vamos lá. O primeiro exercício ele diz o seguinte: escreva um programa que exiba na tela a seguinte mensagem: início do programa e fim do programa, cada frase em linhas separadas, né? Nós já vimos, né, nas aulas anteriores que o Python trabalha sob a lógica de pastas. Eu preciso criar uma pasta para salvar todos esses algoritmos. Cada algoritmo desse é um arquivinho separado dentro dessa pasta. Então eu criei já lá a pasta lista 5 e salvei todos esses algoritmos dentro da pasta. Eu já vou direto lá para o primeiro exercício, mostrando para vocês já no VS Code, para vocês perceberem como é que fica, olha só. Então a gente tem ele aqui, ó. Eu já tenho aqui à minha esquerda, percebam, a pasta 5 criada, com todos os meus algoritmos resolvidos dentro dela, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro. O primeiro ele pedia para que eu colocasse, escrevesse na tela, início do programa e fim do programa, cada frase em linhas separadas, e tá aqui, né? Bem simples, o comando print, abre parênteses, aspas duplas, início do programa, fecha aspas duplas, fecha parênteses, a mesma coisa para o fim do programa. Simples assim. Esse é um uso básico do comando print, né? E a gente está vendo aqui que cada elemento, cada print vai colocar na tela, vai imprimir na tela uma frase separadamente e vai nos garantir então essa familiarização com o comando básico de entrada e saída. É só isso, tá? A frase, o texto aqui entre aspas duplas, e é só isso, não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade, nada além. Beleza? Vamos lá para a nossa lista de novo. E a lista diz o seguinte: o nosso algoritmo 2 ele fala assim: crie um programa que solicite ao usuário o seu nome e exiba a seguinte mensagem: olá, vírgula, e o nome que foi digitado. Vamos ver como é que fica isso? Vamos lá para o nosso segundo algoritmo. Então, eu preciso pedir para o meu usuário o nome para que eu possa escrever olá, nome digitado. E uma coisa que eu não estou falando aqui, mas eu gostaria de lembrar a vocês que todo programa ele tem sempre aquelas três etapas: entrada, processamento e saída, né? O que são os meus dados de entrada? Tudo aquilo que o usuário vai me fornecer. O que é o meu processamento? É aquilo que eu terei que fazer. E qual é a minha saída? Aquilo que eu vou mostrar como resultado do processamento. Nesse algoritmo, qual que é o meu dado de entrada, né? Meu dado de entrada é o próprio nome do usuário, né? E o processamento? Eu não tenho processamento, não é me pedido que faça nada com esse nome. E qual que é a minha saída? É mostrar o olá, nome, a frase olá, nome, essa é a saída esperada. Então vamos lá, como é que a gente faz para receber um nome, né? Variável nome recebe o igual, input, digite seu nome. Então o comando input é aquele comando que vai receber dados. Eu escrevo ele da forma como está aqui na tela. Input, abre parênteses, aspas duplas, e aí a frase que o usuário vai receber, porque eu preciso orientar o meu usuário sobre o que eu espero que ele digite. E depois que eu recebi esse nome que está lá dentro da variável nome, eu posso dar um print. Olá, entre aspas duplas, bota uma vírgula e bota a variável nome. Então ele vai lá na memória, na variável nome, pega o conteúdo, junta com a frase olá, vírgula, e joga tudo na tela, como está aqui. Vamos testar isso aqui para ver se funciona? Dá um playzinho lá, vocês estão vendo aqui embaixo? Ó, dá uma olhadinha aqui embaixo. Deixa eu ver, desse lado, aqui. Isso, aqui embaixo. Vamos lá. Aqui, digite seu nome. Vamos lá. Meu nome é Júnior. Dei o Enter. Olha lá, ele escreveu aqui, olá Júnior. Então a gente consegue ver o nosso processamento acontecendo. Beleza, galera? Então tá aqui um algoritmo simples, mas que tem uma entrada, que tem uma saída. O processamento está dispensado, mas que está completo do ponto de vista de entrada e saída, que é o que nos interessa aqui. Vamos pro próximo? Vamos lá. O 3. Faça um programa que leia um número inteiro e mostre na tela o número digitado foi e o valor que foi digitado. Vamos lá. O número digitado foi e o valor que foi digitado é o algoritmo 3. Então, se eu preciso ter como dado de entrada um número inteiro, o que a gente vai fazer? Eu vou botar lá, a variável número recebe int. Lembram lá das funções de conversão? Então, int, abre parênteses, agora sim, input, digite o número inteiro.
abre parênteses aqui, abre no input, aspas duplas porque é texto, fecho aspas duplas, fecho parênteses do input, fecho parênteses do int. Lembra que a gente conversou que para o input tudo é string? Para o input tudo é texto? Se para o input tudo é transformado em texto, eu preciso converter, já que ele me pediu que fosse um número inteiro. Então, se ele me pediu que fosse um número inteiro, eu botei lá a função de conversão int, abre parênteses, e aí sim depois o comando input. Então, vejam, o comando input pega o número digitado como string, como caractere, entrega para a função int. A função int converte ele para inteiro e entrega na variável número, que vai lá armazenar na variável número. Depois do comando print fica fácil. O número digitado foi e ele coloca na tela o número que a gente tem. Testando aqui, vamos dar um play lá em cima, lá embaixo, ó, olha lá. Olha ali. Digite um número inteiro. Número inteiro, 10. Eu dou um Enter, ele escreve o número digitado foi, está aqui embaixo, ó, o número digitado foi 10. Então, fechou, resolvido o algoritmo da maneira como a gente queria. O básico desse algoritmo o que é? Né? A gente está usando aqui a função int, que é a função de conversão. Eu tenho int, float, ball, a gente tem todas aquelas funções de conversão que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Né? Elas são utilizadas para converter a entrada, nesse meu caso, a função int, para converter essa entrada para um número inteiro. Né? Sem conversão, tudo que o input providencia, pega do usuário, é tratado como texto. Então aqui a gente usa int para fazer a conversão. Vamos lá. Galera, algoritmo 4 agora, né? Escreva um programa que leia dois números inteiros e mostre, opção A soma, letra B, a subtração e letra C, a multiplicação. Então leia dois números inteiros e mostre a soma, a subtração e a multiplicação. Também é bem fácil esse aqui, né? Vamos lá, dois números inteiros, dados de entrada, meus dois números inteiros. Qual é o meu processamento? O cálculo em si e as minhas saídas, a soma, a subtração e a multiplicação. Então vamos lá ver. Se eu tenho aqui, ó, deixa eu até fechar aqui. Se eu tenho aqui isso. Se eu tenho aqui como dado de entrada dois números inteiros, aqui em cima eu já fiz. Ó. No 1, a variável no 1 recebe int input digite o primeiro número. Né? Mesma coisa do anterior, o int fazendo a conversão do string que o input vai entregar. O input é o comando que vai receber do usuário as informações digitadas na tela. Então, input digite o primeiro número, que entrega para o int para converter para inteiro, que entrega para a variável no 1. A mesma coisa acontecendo no 2, para ele digitar o segundo número. Depois eu vou fazer direto as contas dentro do print. Aqui no nosso print, eu vou fazer a conta, eu já botei lá, print, soma, entre aspas duplas, perceba aqui, ó, a soma entre aspas duplas, que é texto, ele vai escrever na tela a frase soma, a palavra soma, né, 2 pontos. Depois eu botei, ele quer a primeira coisa, é a soma, então, no 1 mais no 2. Mesma coisa, print subtração no 1 menos no 2 e print multiplicação no 1 vezes no 2. Vamos testar? Olha lá embaixo, ó, digite o primeiro número, é 5. Digite o segundo número, eu vou digitar 6. Olha lá. A soma é 11, a subtração é menos 1 e a multiplicação é 30. É exatamente o código que nós fizemos aqui. O que tem de legal nesse algoritmo, né, no algoritmo 4? No algoritmo 4, a gente está trabalhando com operadores aritméticos básicos e estamos trabalhando bastante a conversão de tipo também, porque aqui eu estou fazendo a conversão de tipo para inteiro. A string que o input pega, convertida para inteiro e colocada dentro da variável no 1 e depois eu posso fazer as operações aritméticas com ela. Se eu não tivesse feito a conversão, eu não poderia fazer operações aritméticas com as variáveis no 1 e no 2, porque elas seriam string. Como elas são strings, eu não posso fazer operação aritmética com elas, como nós vimos já nas aulas anteriores também. Galerinha, exercício 4. Ficou com dúvida? Volta o vídeo. Essa é a grande vantagem desses vídeos. Volta o vídeo, assiste de novo, pega de novo a explicação, dá um pause, dá uma olhadinha no código, anota, faz aí, testa, digita, copia esse código, mas o importante é que a gente possa entender. Vamos lá. Exercício 5. Crie um programa que leia dois números e mostre o resultado da divisão entre eles. Atenção, o resultado deve ser decimal, isso muda tudo, tá? Crie um programa que leia dois números e mostre o resultado da divisão entre eles, e o resultado deve ser decimal. Esse é o algoritmo 5, que já está feito aqui também, está na tela para vocês. Por que eu falei que muda tudo, né? Porque a gente já viu que o input, ele pega e transforma tudo em strings. Para ele, tudo é string, tudo é caractere, tudo é texto. Então, eu vou usar, como ele falou que é decimal o resultado, como o enunciado diz que é decimal, ao invés de usar a função de conversão int, eu vou usar a float. A float que é a função de conversão para números reais, para dados do tipo real, né, pontos flutuantes. Então ficou, no 1 recebe float, input, digite o primeiro número, e no 2 recebe float, input, digite o segundo número. Aí eu já consigo fazer então a divisão. Dentro do meu print, eu vou colocar a palavra divisão entre aspas duplas, vou botar uma vírgula, e no 1 dividido por no 2. Simples assim. Vamos lá ver?
Olha lá, executando. Digite o primeiro número, vai ser 5. O segundo número vai ser 2. O resultado da divisão é 2,5. Então vamos lá. O float, nesse caso aqui, ele vai me permitir resultados decimais. Como eu tenho dois números de entrada como float, eu consigo dividir e eu vou ter um resultado final como decimal também. Uma outra coisa importante é que o operador barra, a barra comum, ele vai sempre retornar a divisão real. O que é a divisão real? É a divisão completa com números e casas depois da vírgula. Se eu quiser a divisão de inteiros, eu uso barra barra. Então 5 dividido por 2 na divisão de inteiros seria somente 2. Ele despreza o ponto flutuante, despreza as casas decimais. Então 5 dividido por 2 com uma barra só, eu tenho a divisão clássica, né? E a divisão de inteiros é o barra barra. Beleza, galerinha? Outro algoritmo simples, com 3 linhas, a gente resolve tudo e a gente consegue testar essas principais funções aí. Vamos para o sexto. O sexto diz assim: faça um programa que leia dois números digitados como texto, input, claro, e A, mostre o resultado da soma sem conversão, e B, depois mostre o resultado da soma com conversão para inteiros. Nosso objetivo aqui, galera, é evidenciar essa diferença entre a concatenação, que é juntar dois valores, dois dados, e a soma. Vamos lá ver como é que fica isso, tá? Olha lá, também o 6, muito simples, né? O primeiro, eu vou fazer, na verdade, a leitura dos dois, e olha a maneira como eu fiz diferente aqui, ó. Eu criei duas variáveis, a variável valor 1 e a variável valor 2, e usei o input direto. Então, input, digite o primeiro número, input, digite o segundo número. Então, eu tenho aqui valor 1 e valor 2, recebendo do usuário esses dois valores. Eu não fiz conversão ainda, tá? Não fiz nenhuma conversão ainda. Por quê? Porque eu preciso testar isso depois. Então, dentro do print, eu vou colocar lá, sem conversão, entre aspas duplas, é texto. Então, print, abre parênteses, sem conversão é texto, vírgula, valor 1 mais valor 2. Vejam que eu não estou fazendo nenhuma conversão aqui. Ele vai pegar os valores que foram adquiridos lá pelo input, que são duas strings, porque a gente sabe que o input grava tudo como string, e ele vai colocar na tela da forma como está ali. E esse mais agora vira uma concatenação. Agora, no segundo print, é com conversão. Então, eu botei entre aspas aqui o texto com conversão, e botei int, abre parênteses, valor 1, mais int, abre parênteses, valor 2. Agora eu estou convertendo. Não são mais as strings que foram lidas pelo input. Agora eles transformaram em inteiro. E aí, inteiro mais inteiro é uma soma. E a gente vai ver o que acontece aqui na execução. Vamos lá. Digite o primeiro número, 5. Digite o segundo número, 1. Olha o que vai acontecer. Sem conversão, 5 e 1. Que parece 51, mas na verdade ele só juntou, botou um do lado do outro, né? É 5 e 1. Porque como eu não tenho conversão aqui em cima, galera, olha lá, ó. Como eu não tenho conversão ali, ele simplesmente faz a concatenação, coloca um do lado do outro. Agora, com conversão, isto é, convertendo os dois para inteiro, com a função int aqui na frente de cada um deles, aí eu tenho dois números inteiros que são somados. 5 mais 1 vira 6. Entendido? Então, um sem conversão e o outro com conversão. Lembrando que a conversão eu posso fazer não apenas aqui em cima no comando input, eu posso fazer a qualquer momento, como dentro aqui do comando print. Qualquer momento eu posso usar a função de conversão int, float, bool, etc., para fazer a conversão em qualquer momento, em qualquer etapa do meu código. Beleza? Vamos lá para o nosso algoritmo 7. O algoritmo 7 também é bastante simples. Ele fala assim: crie um programa que leia um valor em metros e converta para centímetros. Vamos lá ver como é que ficou? O algoritmo 7 está lá. Metros recebe float, porque centímetros são metros. Aliás, eu posso ter valores com vírgula, né? Valor quebradinho ali, ponto flutuante, casa decimal, etc. Então, float, que é a função de conversão, abre parênteses, input, que é a função de receber dados, digite o valor em metros, ali entre aspas duplas, para ele orientar o meu usuário do que vai digitar. Então, metros recebe float, input, digite o valor em metros. E aí agora eu faço a conversão em uma variável separada, né, uma variável intermediária. Centímetros recebe metros vezes 100. Multiplicando a variável metros, né, o conteúdo dela por 100, eu vou ter o valor em metros para centímetros. Depois que eu calculei isso, esse resultado fica lá dentro da variável centímetros. E agora eu posso usar um print para botar na tela, que é a minha saída. Então vamos lá, print recebe valor em centímetros, entre aspas duplas, vírgula, a variável centímetros, que foi calculada aqui em cima. Então vejam vocês que aqui eu tenho claramente as minhas entradas, o meu processamento e a minha saída, né? A entrada está lá em cima, o comando input pedindo para o usuário digitar um valor em metros e armazenando na variável metros. O processamento está lá centímetros, a variável centímetros convertendo o valor em metros para centímetros com aquela multiplicação por 100, e depois a minha saída que é o print do final, valor em centímetros e depois a variável centímetros. Vamos fazer um teste disso aqui? Vamos dar um play lá em cima? Digite o valor em metros, 10 metros. Olha lá, 10 metros, valor em centímetros é 1000, 1000.0, 1000 centímetros.
Então tá aqui, a gente já tem condição aqui de fazer o nosso cálculo com entrada, processamento e saída, fazendo a multiplicação por 100 e mostrando na tela o nosso resultado. Beleza? Dúvida? Volta ao exercício, volta esse vídeo, assiste mais uma vez. Vamos lá para o 8 agora. No 8, faça um programa que leia 3 números inteiros e mostre a soma dos 3 valores e a média desses valores. Então aqui agora nós já temos um cálculo de média. Vamos lá ver como ficou esse aqui, que é o nosso número 8. Ele me pede como dado de entrada 3 valores inteiros. Então vamos lá. Eu li aqui no 1, no 2 e no 3, usando as funções de conversão int, e usei o input, lógico, para pedir o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, usando a sintaxe que vocês já conhecem, né? Int, abre parênteses, input, abre parênteses, aspas duplas, o texto que eu quero botar na tela, fecha parênteses do input, fecha parênteses do int. E aí eu vou ter os 3 números recebidos do usuário e gravados nas 3 variáveis, no 1, no 2 e no 3. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o meu processamento. O que ele quer de processamento? Ele quer a soma e a média. Então eu vou calcular. Soma recebe no 1 mais no 2 mais no 3. Então eu vou ter a soma na variável soma. Então soma recebe no 1 mais no 2 mais no 3. E vou calcular também a média. Média recebe soma dividido por 3. Fiz o meu processamento? Beleza, agora eu vou fazer minha saída. A saída é a soma e a média. Então print, soma entre aspas duplas, porque é texto, eu quero que ele mostre ali a palavra soma. Depois o conteúdo da variável soma. A mesma coisa para o média. Média recebe o conteúdo da variável média. E aí a gente tem condição de ter aqui o resultado dessa divisão por 3, né? Média recebe soma dividido por 3, mostrado na tela aqui. Vamos dar uma olhada como é que fica isso aqui? Olha lá embaixo, lá, ó. Digite aqui, isso. Digite o primeiro número. O meu primeiro número vai ser 6, o segundo vai ser 5 e o terceiro vai ser 10. Olha lá. Então a soma é 21 e a média é 7. Ele somou e dividiu por 3, a média é 7. Está aqui. Resolvido então, soma 2 pontos, 21, média 2.7, que é exatamente o que nós colocamos aqui nesse comando print. Beleza, galerinha? Vamos lá para o algoritmo 9 agora, chegando no final da nossa lista. Elabore um programa que leia o nome do aluno, a nota 1 e a nota 2, e exiba aluno e o nome dele, e média e o nome dele. Utilizar float para as notas. Vamos lá, vamos pegar aqui. Utilizar o float para as notas, algoritmo 9. Está aqui. Ele me pediu como dado de entrada o nome e a nota 1 e a nota 2. Então tá lá. Nome recebe input, digite o nome. Não tem conversão nenhuma porque o próprio input já é texto, né? Ele já trabalha com texto. Nota 1, float, input, digite a primeira nota. Nota 2, float, input, digite a segunda nota. Então eu estou recebendo com input as strings, né, com as notas. Estou convertendo para float, que é um valor com vírgula, e atribuindo nas variáveis nota 1 e nota 2. Aí depois disso eu posso calcular a média. Então média recebe nota 1 mais nota 2, dividido por 2. E aí depois agora me resta a saída, que é o print, aluno, 2 pontos, o nome dele que foi digitado ali em cima, e print média, 2 pontos, a média que foi calculada aqui no nosso processamento, né? Essa é uma situação mais complicada, mais complexa e aplicada a um contexto real. A gente vai fazer isso muitas vezes, calcular a nota de alguém, receber o nome de alguém, então é um contexto real. Esse, galera, é o uso correto do float também para cálculos de média, porque média sempre pode dar quebrado, sempre pode dar números com vírgula, então é assim que a gente faz com o float, né? E é importante lembrar que sempre que a gente for testar um código desse, eu preciso digitar o valor com ponto e não usar vírgula, porque se eu usar vírgula vai dar um erro, quer ver? Olha só, dei play aqui. Vou pegar aqui. Digite o nome do aluno. Júnior, primeira nota, 10. Segunda nota, 5. 15, beleza, ficou 7.5. Vamos de novo. Nome do aluno, Júnior. Agora eu vou colocar com vírgula, tá? Júnior, primeira nota, 5,3. Olha só, ele já deu um erro. Could not convert string to float. Não consigo converter essa string para um número float, porque tem uma vírgula. Ele já dá um erro ali. Então nós não podemos utilizar vírgula nem na hora de testar. Nós vamos trabalhar sempre com o ponto, como a gente já sabe. Beleza, galera? Vamos para o nosso último algoritmo dessa lista, que é o mais complexo também, né? Mas a gente já fez alguns exercícios, então fica mais fácil. Crie um programa que leia 4 valores numéricos, que podem ser inteiros ou decimais, vocês escolhem, e calcule o resultado da seguinte expressão. A mais B vezes C menos D ao quadrado, dividido por A mais D. Então vejam vocês o seguinte, aqui eu tenho parênteses, eu tenho uma fração. Se eu fosse converter tudo isso, lembra que o A mais D está dividindo toda a parte de cima, né? Uma fração nada mais é que uma divisão, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então eu vou ter que fazer uma divisão aqui com parênteses para toda essa parte de cima. Vamos lá ver como é que fica isso.
Algoritmo 10, olha só. Dado de entrada, eu tinha as variáveis A, B, C e D. Então tá aqui, pedi que o usuário digitasse para mim as 4 variáveis. Eu converti para float, tá? Porque podia ser inteiro ou real. Eu converti todos para float. Então eu fiz as entradas conforme a gente já sabe como fazer. E aí eu reduzi aquela expressão lá a uma expressão que pudesse ser processada pela linguagem, que ficou assim, ó. Parênteses, né? Abre parênteses, A mais B vezes C menos D elevado ao quadrado. Tá tudo lá, tá? Olha só, olha lá. A mais B vezes C menos D elevado ao quadrado. Por que eu botei parênteses aqui fora? Porque eu tenho essa divisão. E aqui na fórmula, essa barra está dividindo tudo. Então significa que tudo que está lá em cima está sendo dividido por A mais D. Então eu botei um parênteses aqui para garantir que tudo isso aqui seja dividido por A mais D. Certo? Tudo por A mais D. E por que eu botei parênteses no A mais D? Porque senão ele faria a divisão pelo A. Porque é o que ele tende a fazer primeiro. E eu não quero isso. Eu quero que ele some primeiro. Beleza? Então esse é o meu processamento. Depois eu simplesmente mostro na tela o resultado. Né? Esse, galera, é o mais avançado que a gente tinha aqui na lista, porque a gente teve que trabalhar com operadores aritméticos mais completos, com a própria potência, que é o asterisco ali em cima. Nós tivemos que ficar atentos para a organização dessas nossas expressões com parênteses, de acordo com aquele exercício que nós já fizemos também. Tomar cuidado com a precedência de operadores. Por que eu botei parênteses ali no A mais D? Porque a divisão ela tem precedência sobre a soma, ela dividiria pelo A primeiro, o que estaria errado, né? E sobretudo respeitar a nossa estrutura matemática. Vamos testar? Ver se dá certo isso aqui? Digite o valor de A, vou botar 10, o valor de B bota 5, C 6 e o D bota 4. Então tá lá. O resultado é 5.2857, enfim, porque eu tenho aqui valores float que foram divididos e ele deu aquele resultado ali. Beleza, turminha? Então a gente tem aqui um exercício mais complexo, mas que fez e que foi suficiente para que a gente pudesse testar todo o nosso conhecimento aqui em Python com os coleguinhas dele aí, né, os demais exercícios de toda a nossa lista. Espero que vocês tenham gostado. Né? O nosso objetivo com essa lista de fato era uma lista introdutória para que a gente possa aprender os primeiros conceitos e comandos do Python. E a gente vai avançando, aí vamos aumentando o nível de dificuldade à medida que o tempo vai passando. Beleza? Grande abraço, até a nossa próxima aula e até a nossa próxima lista. Tchau, tchau.